Em transmissão ao vivo, o deputado federal José Medeiros explicou a derrota do governo Lula na sessão do Congresso Nacional. Ele disse: o governo Lula levou uma verdadeira surra. Eles tinham as emendas que queriam derrubar. Nós mantivemos, por exemplo, a proibição da possibilidade deles mandarem dinheiro para o MST. Foi um dos pontos que eu achei muito importante. O governo mostrou que queria mandar dinheiro para o MST e derrotamos eles nesse ponto. Também foi muito positiva a questão do decreto das armas e queriam derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro lá da Lei de Segurança Nacional. O presidente fez para impedir que qualquer um pudesse se adornar da verdade e qualquer coisa que você postasse, qualquer um viesse dizer que é fake news e começasse a te criminalizar por isso. O deputado ironizou os argumentos apresentados pela extrema-esquerda para defender privilégios para bandidos. Ele disse: o governo Lula fez uma argumentação de que era defesa das crianças, das famílias. Outro ponto importante é que o governo queria manter as saidinhas dos presos. O que nós queremos é que a população seja protegida. Um governo com um tecido desse, quando Lula foi eleito, teve comemoração nos presídios. Agora, eles falaram que vão ao STF para tentar derrubar. Medeiros avaliou: Lula é como aquele jogador que foi bom no passado e continua achando que é bom. No passado, ele teve mídia, popularidade, o que ele falava todo mundo aplaudia. Ele veio para esse governo achando que ainda era o cara. E o que aconteceu? As coisas começaram a dar errado. Faz muito tempo que ele está fora da política. As coisas evoluíram. A garotada de hoje está bem informada, tem acesso a notícias. É outro público, é outro tempo. Como as coisas não estão se encaixando, ele está fazendo o que sempre fez: criar uma cortina de fumaça. Antes era o FHC o grande demônio. Agora começaram a dizer que tudo é o Bolsonaro. O deputado expôs os motivos pelos quais a extrema-esquerda quer criar crimes como o de fake news para perseguir opositores. Eles não estão com medo de fake news. O que o Lula não está aguentando é o excesso de verdades. Antes, a propaganda do PT era de que iriam combater a corrupção. É só narrativa que esses caras inventam. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar.
pix@folhapolitica.org. Assista. Bom, em primeiro lugar aqui é o deputado federal José Medeiros. Eu resolvi bater um papo aqui com vocês pelo seguinte: essa semana nós fizemos barba, bigode e cabelo aqui na Câmara dos Deputados. O governo levou uma verdadeira surra. Eles tinham umas emendas que eles queriam derrubar e nós mantivemos, por exemplo, a possibilidade, a proibição da possibilidade deles mandarem dinheiro para o MST. Esse foi um dos pontos que eu achei muito importante, porque o governo saiu da moita, mostrou que quer mandar dinheiro para o MST, porque eles queriam nos derrotar nesse ponto. Também foi muito positivo a questão do decreto das armas. E outro ponto muito positivo também foi a briga, porque eles queriam derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro, ainda lá da Lei de Segurança Nacional. E esse veto, o presidente na época fez justamente para impedir que qualquer um viesse a se adonar da verdade, e aí qualquer coisa que você posta na rede, no Instagram, ou em qualquer outra rede social, o cara vem dizer, não, isso aqui é fake news, e aí começar a te criminalizar por isso. Então o que aconteceu? O governo fez uma argumentação de que era pelas crianças, defesa da família e tudo mais. Veja só, esse governo defendendo família. E aí, outro ponto interessante foi que eles queriam manter as saidinhas. Eu não digo nem saidinha, né? Na verdade é saidão, porque eu creio que a maioria das pessoas já viram aqueles vídeos daquela infinidade de presos saindo e os caras, quando você vai ver a quantidade, 2.000, 1.500, 2.000, 2.500 presos de uma vez. E aí esses caras saem pelas ruas barbarizando. Nós tivemos casos em que o sujeito foi solto e matou gente, outros assaltam e por aí vai. O que nós queríamos era que a população fosse protegida. E lógico, um governo eleito que tem um tecido político desse só podia querer defender uma coisa dessa mesmo. Aliás, quando o Lula foi eleito, vocês se lembram que houve comemoração nos presídios, né? Então é claro que eles iam defender essas pautas. E agora disseram que vão até o Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar. Aqui tem sido assim. Eu quero agradecer a todo mundo que está entrando aí, o Valfredo, o Érico, Francisca, Sandra, Feliceto, enfim, a todos que estão aqui nesse bate-papo. Mas, gente, para começar aqui é o seguinte: em primeiro lugar, muita gente me questionando, principalmente da oposição, né? Que o Bolsonaro não falou nada sobre as vítimas do Rio Grande do Sul. Bem, é bem verdade que quem oficialmente tem que agir e teria que se pronunciar rápido era o governo. Foi eleito, Jair Bolsonaro foi presidente da República, e quando ele foi presidente da República, todas essas calamidades, ele foi bem rápido. Quem não se lembra de Mariana, ele recém tinha assumido o governo. Depois na Bahia, a Bahia ele foi tão rápido que chegou lá primeiro que o governador da Bahia. E aí depois eles saíram falando que Jair Bolsonaro estava andando de jet ski enquanto a Bahia estava debaixo d'água. Na verdade, Bolsonaro foi lá, deixou dinheiro, deixou tudo. Lá pro final do mês, quando ele estava de férias, eles vieram com essa narrativa e até hoje eles repercutem. Mas o fato é que, só para explicar para quem não estava a par, quando começou essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, foi ali pelo final de abril, né? Início de maio, o presidente Jair Bolsonaro estava internado. Ele ficou até poucos dias internado, com um problema sério de saúde. Quando ele saiu do hospital, isso não significa que já estava bom. É erisipela, é uma doença complicada, causa muita dor, enfim, muitos incômodos. Mas o fato é que o presidente Jair Bolsonaro, essa semana, ele saiu andando pelos estados e inclusive fazendo uma campanha por onde ele está passando, fazendo arrecadação de alimentos. Houve uma adesão muito grande, quero aproveitar aqui para agradecer. Amanhã ele vai estar, por exemplo, em Jundiaí, e as pessoas estão ajudando. Mas antes disso, enquanto ele estava de cama, o Carlos esteve no Rio Grande do Sul, Eduardo Bolsonaro também,
E inclusive muitos aí dessa mídia que vocês conhecem criticando por que o Carlos tinha ido lá, por que o Eduardo tinha ido lá. Então aquele negócio, se vai, criticam, se não vai, criticam. E quando se trata de Jair Bolsonaro, se ri é porque riu, se não ri porque não riu. Aliás, teve uma entrevista hoje do Randolfo Rodrigues, do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo. E aí a repórter perguntando para ele sobre essas questões todas lá do Rio Grande do Sul. Olha, deu vontade de rir, porque na verdade a Marina já tinha responsabilizado o presidente Jair Bolsonaro pela essa tragédia toda. Veja bem, eles estão 2 anos no governo e responsabilizou o governo de Jair Bolsonaro. Recentemente o Haddad disse que tudo que está dando ruim na economia é por causa de Jair Bolsonaro. E aí o Randolfo hoje, falando sobre assuntos do Rio Grande do Sul, também falando sobre as derrotas que eles tiveram ontem. Foi uma cachapante derrota que teve na Câmara dos Deputados. O Randolfo disse o seguinte, culpou o presidente Jair Bolsonaro, porque ele explicando que a política brasileira sempre foi política de coalizão e que agora o fato de que Lula não está conseguindo governar é por causa do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, durante a sessão, foi caso hilário. O Lindbergh estava lá falando sobre lei de segurança nacional, sobre fake news e tudo mais, e ele passou a criticar e responsabilizar Jair Bolsonaro por tudo que vocês possam imaginar. E eu até falei lá no microfone, falei resumo do discurso do Lindbergh. Bolsonaro, né? Assim, o tempo inteiro. Então, o que a gente percebe é que eles assumiram o governo, me parece que estava com aquela sensação, eu comparo o Lula nesse momento, aquele jogador que foi bom no passado e de repente ele não aí parou de jogar e de repente ele continua achando que ele é aquela sensação, né? Então Lula foi bom de mídia, foi bom de popularidade, o que falava todo mundo aplaudia, e ele veio para esse governo agora achando que ainda era o cara, né? E aí o que aconteceu? As coisas começaram a dar errado, né? Aliás, faz muito tempo que ele está fora da política e as coisas evoluíram. O garoto que tinha, sei lá, 5 anos, 10 anos, vamos colocar aí, quando ele saiu, já está com 20. Já é um formador já é uma pessoa que tem sua formação já amadurecida, né? E não engole. Essa garotada de hoje está bem informada, tem acesso à notícia, é outro público, é outro tempo. E aí, quando as coisas não começaram a se encaixar, ele começou a fazer o que sempre fez: achar uma cortina de fumaça. E óbvio, o primeiro que ele achou, porque antigamente todos os males do mundo, quem era que o Lula jogava? FHC. Então a FHC era o grande demônio. E aí agora eles começaram a dizer que tudo é Bolsonaro. Então, quando eles falam sobre essa questão das narrativas, eu até faço uma reflexão o seguinte: eles não estão com medo de fake news. O que o governo Lula, todos seus ministros e ele mesmo não está aguentando é o excesso de verdade circulando. Porque antes o PT vendia uma imagem e governava com outra. Então tinha um PT que era, né, e um que ele se propunha a ser. Qual era a propaganda do PT? Eles diziam: olha, nós vamos combater a corrupção e melhorar a vida da gente. Bom, aí eles pegaram aqueles programas sociais do Fernando Henrique e tal, e por aí remodelaram, criaram esses programas assistencialistas e começaram a fazer isso à torta e à direita. Acontece que, com o passar do tempo, as pessoas querem mais, as pessoas querem evoluir. E recentemente, não sei se vocês acompanharam, o Lula disse o seguinte: olha, a gente precisa saber que se a pessoa melhora um pouquinho de vida ou estuda mais um pouquinho, já não quer mais votar na gente. Bom, ele devia se perguntar por quê, né?
Eu respondo com maior clareza, eu creio que todo mundo aqui tem essa nítida ideia. Existe um Lula que se propunha a ser, né? Que dizia que era assim, e um que é. O Lula que se propõe a ser, ele dizia o seguinte, vendia essa imagem de que era uma espécie de Robin Hood, tirava dos ricos para entregar para os pobres. Acontece que quando ele passou pelo governo, aliás, os 4 governos do PT, né? O Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e metade do Dilma 2, eles trabalharam totalmente ao contrário. Tinha essas migalhas, mas o grosso mesmo, vamos lá, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, né? BNDES. Esse banco, ele não tem dinheiro próprio. Sabe de onde sai o dinheiro do BNDES? Sabe, se você der um Google aí, você vai ver. Ou quem tiver chat GPT aí, você pergunta, de onde vem o dinheiro do BNDES? Vem dos fundos. Fundo de amparo ao trabalhador, fundo de saúde, fundo de combate à pobreza, são dos fundos. E esses fundos, na sua grande maioria, é para atender quem? É para atender a pobreza. Fundo de educação, chama fundo de saúde. Aí esses fundos todos vão lá pro BNDES. Sabe o que eles fizeram? Ao invés de atender a se propor para que esse dinheiro era, ou então, pelo menos cumprir a função do BNDES, que é fomentar a economia brasileira, mas principalmente de pequenas empresas e de quem está querendo. Isso é uma espécie de... Foi criado para uma espécie de... quase que incubadora, mas de acelerar, de dar aquele start. A pessoa quer montar um negócio, tem uma boa ideia, mas não tem dinheiro. Então ele apresenta o projeto ao banco, o banco analisa e tal. O que o PT fez? Ele escolheu algumas empresas, né? JBS, construtoras, tipo Odebrecht e todos. E aí, ele chamava isso aí de as campeãs. Ele emprestou dinheiro a rodo. No caso do JBS, por exemplo, destruiu o parque de carne brasileiro, porque meteu dinheiro no JBS. O JBS fez o quê? Comprou os outros frigoríficos e criou um monopólio. Hoje é a maior empresa, veja só, a maior empresa do mundo de carnes é a JBS. Esses dias eu estava assistindo uma série na Netflix, uma série que muitos aí com certeza conhecem, aquela Yellowstone, a série Yellowstone com o Kevin Costner e vários atores famosos. Mas o Yellowstone, não vou dar spoiler aqui não, mas só nessa parte, ele é o chefe do rancho, uma grande fazenda. E aí nesse rancho ele está discutindo a dificuldade da pecuária e tal. Aí a filha dele diz, olha pai, a gente precisa modernizar, nós precisamos copiar um pouco. Por exemplo, hoje nós já não mandamos mais no mercado de carne. A maior empresa de carne do mundo é brasileira. A filha dele falando, a personagem da filha dele falando. E eu fiquei pensando, falei, em outra situação eu deveria ficar orgulhoso como brasileiro, né? De ver numa série norte-americana a gente citando. O que eles não sabem é que jeito que essa empresa se tornou a maior do mundo, né? Então, eles pegaram esse dinheiro dos fundos todos, passaram para essas empresas, deu aquele escândalo que todo mundo viu da Lava Jato, porque era uma forma de angariar dinheiro para os cofres do partido, porque assim, eu te passo um pouco de dinheiro. Eu tô aqui vendo, tá o Emerson Santana, né? Então, o Emerson, não, a Solange Maria entrou aqui agora, vamos lá. Emprestava dinheiro para Solange, um exemplo, e falou, Solange, mas eu vou te emprestar o dinheiro para você fazer essa obra lá na Moçambique, ou em Cuba, ou mesmo na Venezuela, mas você vai passar uma beiradinha aqui pra gente. Foi isso que a Lava Jato descobriu. E aí, é o que eu tô dizendo, esse foi o modelo. Mas qual é o discurso do PT? Que é o partido dos pobres, é o partido que defende os negros. Eles criaram um monte de palavras, negritude, a brasilidade, não sei o que. Defende os pobres, os negros, as mulheres, os gays, os nordestinos. É um partido que está sempre com
o evangelho na boca. Ele se propõe fazer como se o Lula fosse Jesus Cristo. Agora, as ações são totalmente outras. Quer ver um exemplo? Agora nessa crise lá no Rio Grande do Sul, tem uma coisa que eu não consegui entender ainda. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores do arroz. Tá tudo coberto d'água, mas a safra tem uma safra grande, ou seja, o Brasil tem arroz. E aí, o que o Lula faz? Ele está comprando horrores, está importando arroz, pegando dinheiro do cofre e comprando arroz. Aí eu pergunto, não era mais fácil? Ele está comprando arroz para vender barato para quem está lá. Mas se ele quer vender barato, eu pergunto aqui, não bastava ele tirar o imposto desse arroz brasileiro? Porque ele não ia precisar tirar dinheiro do cofre. E aí ele bastava fazer a renúncia fiscal, ou seja, tudo bem, ele ia deixar de arrecadar isso, mas não, ele está tirando dinheiro para comprar e para poder ainda lascar com o pessoal do arroz, que o ano que vem não tem nada, porque a safra foi devastada, né? Então você que é do Sul aí, que está me assistindo, se você tiver uma resposta para isso, de me explicar que equação é essa que o governo está fazendo para comprar esse arroz de fora, eu queria entender. Porque é a mesma coisa que ele faz com o leite. O leite, ele pega Ursa, obrigado, você que é petista aí. Talvez eu esteja aprendendo, né? Você falou que eu só sei falar do presidente, mas talvez eu esteja aprendendo com vocês, né? Que só sabem falar do Bolsonaro. Então eu tô aqui, na verdade, fazendo um contraponto com todo mundo aqui. Porque a gente precisa, obviamente, desmistificar e mostrar quem é, de fato, o seu presidente, né? Mas no momento eu tô com a dúvida, Úrsula, se você puder nos explicar, agradeço aí você que é petista e entrou aqui na live, se você puder nos explicar qual é a lógica de comprar arroz fora para tentar vender aqui, ao invés de simplesmente baixar o imposto do arroz que está aqui, a gente ia ficar muito grato e ajudar no debate aqui, tá? Outra coisa também que nos ajudaria muito é, por exemplo, explicar por que está havendo intervenção na Petrobras, sendo que o governo falou que não iria intervir na Petrobras. E também a gente queria saber, aproveitar a sua presença aqui, porque essa apologia toda a questão do aborto, sendo que falou que não ia fazer isso, né? São algumas perguntas que eu deixo, se você quiser responder, vai nos ajudar muito. E já que você falou que a gente só sabe culpar o governo, eu queria aqui, por exemplo, citar uma coisa que o seu governo falou. O Lula disse, por exemplo, quando entrou, que para que o Bolsonaro não voltasse, ele precisava encaixar algumas narrativas. E aí sim, de lá para cá só se falou em Bolsonaro. E aí eu posso citar aqui as narrativas, e quem está aqui nos assistindo pode nos ajudar. Você veja bem, foi falado o tempo inteiro, por exemplo, Lula saiu com 11 containers quando saiu da presidência da República. Depois a Polícia Federal descobriu mais vários outros presentes, uma espada de ouro cravejada de brilhante e tudo mais, e relógios caríssimos, e inclusive estão devolvendo para ele. Então do Lula tá tudo certo, a da Dilma tá tudo certo, e do Bolsonaro o fato dele ter ficado com os presentes é roubo. Então assim, não cola, né? Mas aí tentaram essa das joias, não colou. Aí quem não se lembra aqui da Amazônia? A Amazônia foi aquela coisa, veio de Brad Pitt, veio Leonardo DiCaprio, veio os artistas da Globo, vieram todo mundo com aquela coisa, nossa casa tá pegando fogo, Macron. E agora? Foi o maior recorde de desmatamento, de incêndios e tudo, e tá todo mundo caladinho aí. Quer dizer, tem alguma coisa errada, não tem não? Você não vê artista da Globo lá fazendo monólogo, um falando, que eles gravam aqueles vídeos, né? Um fala, o outro fala, parece que o mundo tá acabando. Acabou, não fala mais disso. Você vê a Marina dizendo que a culpa é do Bolsonaro. Então 2 anos no governo, a culpa é do Bolsonaro. Os Yanomamis, quem não se lembra, esse cara genocídio dos Yanomamis,
bateu recorde agora de mortandade dos Yanomamis. E eu cansei de dizer, vocês estão dando tiro no pé, porque vocês não vão resolver isso aí. Lá é maior do que um estado, um dos estados, é maior do que alguns países, aliás, aquele território dos Yanomamis, entra para dentro da Venezuela. Aqueles indígenas, vários deles vão para dentro da mata, fica lá 2, 3 anos, quando voltam tudo desnutrido. Não tem governo que consiga enfiar a agente de saúde lá dentro daquela mata. Então assim, não resolveram o problema, e agora o que faz? Fica quietinho. Aí o que eles querem fazer? Viu, Júlio França, você que entrou agora, sabe o que o governo quer fazer? Tampar a boca, amordaçar. Pra quê? Porque as pessoas não falem. Então, se lembra? Eles falam tanto de fake news. Caramba, eles meteram essa, gente. Meteram uma fake news dizendo que o Bolsonaro, em tese era isso, né? Eles queriam dizer que o Bolsonaro tinha mandado matar Marielle, né? Fizeram uma reportagem, aquela coisa na Globo e tal, que Bolsonaro, que o porteiro, que não sei o que e tal. Por que eles aproveitaram? Aproveitaram aquilo porque o cara que estava sendo acusado de matar Marielle morava lá no condomínio da Barra, né? Então fizeram todo esse circo, ficaram com esse negócio de Marielle, e quem mandou matar Marielle. Aí descobriram quem mandou matar Marielle. Quem sabe o que eles fizeram? Quem é que mandou fulano matar a Marielle? Não, quem foi que mandou os irmãos mandarem matar a Marielle? Então, isso sim é que tentar encaixar a narrativa, né? Como não encaixou nenhuma, eles continuam tentando. Só que é engraçado, eles inventam as mentiras e nos acusam de inventar mentiras. Esse caso, por exemplo, vamos lá, quando eles criaram aquela história do golpe da Dilma, ficaram com aquela coisa do golpe. Aí agora inventaram um golpe, dizendo que Bolsonaro tentou dar um golpe. Aí prenderam 2.000 pessoas, exilaram outras tantas e não sei o que, aquela coisa toda. Exilaram? Não, as pessoas tiveram que se exilar para não serem presas. Esse dia eu falei, bom, então se o de Dilma foi golpe, por que Alexandre então tá solto? Porque ele era do governo Temer, que era o governo golpista que o PT falava, né? Então é só narrativa que esses caras inventam. Vamos lá.